a livraria Sebo Cultural está completando uma bela história de 10 anos de atividades e já tem uma programação aí que começou na semana passada, de celebração e de festa, porque afinal é uma trajetória aí muito bem sucedida no meio cultural de Foz do Iguaçu e empresarial de 10 anos, né? Os objetivos da Sebo Cultural, claro, além de ser uma empresa, são promover o acesso da população aos livros, estimular a leitura e promover, né, trocas culturais, sempre com uma programação diversificada, com sarau, com apresentações musicais dentro da livraria para que as artes aí dialoguem e conversem entre si. Aliás, democratização é uma palavra que define bem a Sebo Cultural, né? Lá você pode encontrar um acervo vasto e variado que começa com o valor de R$5 e aí vai até R$25, ou seja, preços populares, né, Renata, que é possível para cada pessoa adquirir o seu livro, fazer a sua pesquisa, pegar aquelas raridades, ler a sua literatura, enfim, tem um montão de possibilidades. Mas quem vai contar tudo sobre essa trajetória, sobre o acervo da Livraria Sebo Cultural é o Carlos Rossotti, que está aqui conosco nos estúdios e ele vai falar dessa trajetória aí de 10 anos. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. A Livraria Sebo Cultural, nesse 4 agora do 3, completou ali seus 10 anos de atividades que tem desenvolvido. E dentre essas atividades a gente coloca sarais, rodas de leitura, exposições em vários espaços que ao longo desses 10 anos nós vemos realizando. Como é que começou aí? Conta, faz uma regressão aí lá no início. Como é que você com as outras pessoas aí que te acompanham desde o início dessa trajetória, por que decidiram por esse ramo? Quais foram os obstáculos da época? O que vocês previam para aquele momento para a cidade de Foz do Iguaçu, para o leitor de Foz do Iguaçu? A ideia ela surgiu da junção, eu e a minha irmã, ambos professores, né? Ela é professora universitária, eu professor da rede estadual, e a gente fez uma análise, né, da cidade e resolvemos apostar nessa atividade cultural que é o ramo de sebos. Confesso que na família tem vários parentes que têm esses segmentos em grandes centros comerciais, e o estudo que nós fizemos a gente resolveu apostar aqui na população iguaçuense. Ainda bem, né? Que é ótimo. Cultural é maravilhoso. É um espaço bem eclético, né? Que tem desde livros, CDs, LPs, uma variedade bem grande mesmo. É isso mesmo. São quantos volumes hoje? Tem ideia? Já perdeu a conta? O que o leitor interessado em livros e também aquelas pessoas que gostam de arte, o que elas encontram? Que volume de acervo e de materiais elas têm à disposição lá no Sebo? Hoje a livraria ele encontra com aproximadamente, entre livros novos e usados, em torno de 150 mil exemplares. 10 mil vinis, tem lá uns 5 mil revistas e gibis e uns 5 a 8 mil CDs. Aí. Esse é o acervo médio da livraria. Queria, antes de fazer a pergunta sobre gibis, é um tema que eu gosto bastante, quero parabenizar a Sebo Cultural pela organização. Geralmente você entra nos sebos e, bom, de diversas configurações aí, você vê às vezes os sebos mal cheirosos, uma bagunça, parece que porque é livro usado, não tem o devido cuidado. Agora, você entra no Sebo Cultural, tudo dividido por setor, por categoria, o cheiro lá é maravilhoso, assim, não, né, realmente ele não remete à antiguidade. Então quero deixar meu parabéns aí pro Cláudio e fala para nós, Cláudio, sobre os quadrinhos. É uma porta de entrada para leitura também de outros gêneros, né? Como você vê essa relação entre os gibis e o ato de ler? Eu acho que assim, só voltando um pouco o conceito de sebo, dá a impressão que são livros usados, antigos. Claro que tem tudo isso no acervo. No entanto, é um sebo com uma postura um pouco diferente, que não só livros usados e velhos, e sim livros novos também, com preço diferenciado, que nós chamamos de saldo. E os livros da mídia, os vendáveis. Então eu não diria apenas um sebo, sim uma livraria completa que contempla livros usados também, onde a pessoa pode estar indo lá para vender, trocar ou simplesmente para comprá-los. E com relação aos gibis?
Ele facilita a leitura, ele propicia com que a pessoa se insira no mundo da leitura, né? Como que é uma prática que é importante ser realizada desde cedo, desde de criança. Como é que você faz essa leitura, Carlos? Eu acho que o gibis é assim, uma porta de entrada para as crianças para ter esse incentivo à leitura. Apesar que não é só as crianças que lêem o gibi, tá? Isso eu falo assim que inicialmente o gibis é um carro-chefe de entrada para estimular a leitura também daí. Mas a gente sabe que não só contempla as crianças, como uma vasta, desde jovens, adultos, enfim, é um gosto que começa lá atrás e vai se estendendo. Você recebe, Carlos, na livraria muitos colecionadores de quadrinhos, assim, tem aquela pessoa que vai e passa o dia vasculhando as estantes atrás daquele quadrinho de interesse seu, ou aquele número que falta para completar a sua coleção. Tem essa cultura na cidade, assim, com força? Foz do Iguaçu, eu digo assim, que cada dia caminha para um fortalecimento maior na cultura. E os gibis, apesar que as editoras estarem editando cada vez quantidades menores, tem uma procura sim, cada vez maior. E muitas das vezes nós não conseguimos ter acesso à compra das pessoas que vêm ali trocar ou vender. Muitas das vezes vêm de fora essas compras. Recentemente nós compramos gibis, em torno de 8.000 gibis da década de 50, 70, 80, e confesso que a procura é bastante grande, apesar de ter dificuldade em encontrar eles. E qual que é o perfil desse comprador? São jovens, são o pessoal da faixa aí dos seus 40, 50 anos, que é uma geração que é acostumada com o gibi, você vê crianças buscando isso, ou o pai levando o filho, olha meu filho, larga o celular no meu tempo, o tio Patinhas, que era a nossa diversão? Vejo assim que os pais, junto com seus filhos, têm estimulado, falar, ó, isso aqui é a época do pai e tal, esses gibis aqui da década de 70, o pai comprava muito. Então esses gibis mais antigos, essas raridades, são de pessoas que têm uma faixa etária ali de 40, 50, 60 anos mesmo. Sobre os gibis, quem tiver alguma edição especial que quiser adquirir, você ajuda a encontrar essa edição no mercado? Não necessariamente, se não tem na loja, nós procuramos encontrar em outro sebo e fazer essa compra para poder saciar o nosso cliente. Então, assim, não é só o que tem na livraria. Quando é algo mais raro, mais difícil, é claro que isso tudo tem um preço, mas a gente procura sim uma forma de atender o nosso cliente. Ô Carlos, e os famosos bolachões, os vinis? Vocês têm um bom acervo, fazem trocas desse material também? E como é que é essa cultura do vinil aqui na cidade? Acho que assim, a cultura do vinil, não só em Foz do Iguaçu, mas no Brasil todo, ele vem numa crescente. Tanto é que nós encontramos hoje em lojas aparelhos novos para vender. E é algo que vem numa crescente. Hoje nós contamos com um acervo ali de aproximadamente de 10 a 12 mil LPs, da mais variedade possível, desde sertanejo, as músicas clássicas, MPB, rock nacional e internacional. E vem numa crescente sim, numa procura. Olha, e o acervo é bem interessante, viu? Eu já dei uma garimpada lá no acervo cultural. E com preços também bastante interessantes aí, como o Paulo falou no começo da entrevista, 5, 10, 20... E o bacana disso também, né, Renata, que você, meu caso específico da música, você pega um vinil lá, tem toda uma história por trás, a pessoa de repente grifou na capa, essa é especial, você vai ouvir a música, aquilo aí tem um sentimento pelo qual a pessoa registrou aquela música como especial, a dedicação, o cuidado, o vinil dentro do plástico, ainda a conservação, tudo isso é estímulo também para você pesquisar, garimpar, né? Quem não conhece a música, por exemplo, dos grandes compositores, você vai ficando buscando disco por disco, porque hoje a gente sempre fala, né? Antigamente havia uma preocupação muito grande com a capa do disco, né? Era uma coisa à parte, a capa do disco era uma coisa sensacional. Então você vai lá no sebo, você vê uma capa, olha o disco, olha a banda, vai lendo lá o encarte do disco, é uma viagem no tempo, né? É uma viagem no tempo, e daí você começa a compreender também o valor dos vinis, né? O valor histórico disso tudo, e como é importante ter um lugar onde a gente consiga
consiga fisicamente olhar e fazer essa busca. Porque, lógico, é legal você procurar na internet, fazer essa navegação online aí, mas é muito bom também você chegar perto do vinil. Exato. Às vezes tem banda que você nem conhece e que tá ali. É isso que eu gostaria de perguntar pro Carlos. Ô Carlos, quais são os gêneros mais procurados, assim, falando de vinil? O gênero mais procurado ainda é o rock internacional e o rock nacional e o sertanejo de raiz. Esses são os gêneros assim, que tem uma procura maior. Ainda há esperança. Tem raridades aí entre esses bolachões de rock? Tem sim. E queria até fazer um convite a todos os ouvintes para ter um entendimento melhor do sebo. É um espaço onde você pode simplesmente vender ou apenas trocar ou comprar. Isso serve desde gibis, livros, revistas, para tudo. Um espaço bem eclético, onde que comporta ali crianças, adultos, adolescentes. Uma variedade muito grande. E Carlos, tem bastante jovenzinho que vai buscar vinil? Ou mais os dinossaurões mesmo, que acabam passando por lá? Na realidade, Obrigado pela parte me toca. O legal que não é só esse público da década de 70, 80, 90. Os jovens estão procurando bastante mesmo. Não sei se é em função dos pais. Eu acho que é algo assim que retornou mesmo, é algo retrô e tá em alta. Então tem muito adolescente mesmo procurando vinil. Tem como escutar um vinil, por exemplo, eu tô lá vasculhando, nunca ouvi aquela banda, ou quero ver se a qualidade do vinil tá bom. Tem uma vitrola lá pra gente escutar? Tem uma vitrola, a gente deixa os clientes bem à vontade para poder pegar o vinil que ele queira ouvir e escutar. E isso é bem tranquilo mesmo. O espaço é bem aconchegante quanto a isso. Então dá para tirar uma onda lá, ficar um tempo. Dá para passar o dia. Dá pra passar o dia. Dá sim, o cliente fica à vontade. Tem consumação mínima, Carlos? Ou seja, se ouviu 10 bolachões, tem que levar uns 3 ou dá só para ouvir mesmo e ir embora para casa de mão abanando? Não, o objetivo é satisfazer o cliente lá e ir lá ouvir, escolher, ficar bem à vontade mesmo. Ô Carlos, você disse que você reafirmou as atividades aí da livraria, né? Você tem livros novos, você tem livros usados em bom estado, você faz troca de livro, de vinil, enfim, de quadrinhos, né? Tem toda essa disponibilidade aí pro cliente, né? Agora, falando daquelas obras assim que talvez a gente não conseguisse comprá-las ao preço de mercado numa livraria que venda esse produto novo, né? Mas a gente encontra lá no sebo, na livraria cultural, esse mesmo volume numa outra edição, em boa conservação, um preço muito mais em conta, né? Ou seja, a gente consegue encontrar clássicos lá, eu mesmo já encontrei alguns clássicos de literatura a um preço muito em conta que eu não conseguiria comprar novo numa edição mais atualizada, vamos dizer assim. Você acha que a livraria cumpre esse papel de democratizar, oferecendo esses volumes a um preço mais em conta? O objetivo sempre é fazer o possível para vender o livro no menor preço possível. A livraria, ao longo desses anos, também ela tem se expandido. Então, se nós olharmos, por exemplo, alguns hipermercados, shoppings, até mesmo o aeroporto, a gente se concentra em livros com preço único de 10 a 20 reais. E agora fizemos algo um pouco, digamos, inovador, a qual a gente coloca à disposição de livros com preço único, exemplo, 20 reais. Disponibilizamos nesse local uma máquina de cartão e uma caixa, e a pessoa fica à vontade para comprar. É um autosserviço onde não fica ninguém. O projeto piloto começou no aeroporto e agora a gente está se expandindo para alguns hipermercados, onde vai ter livros com preço único, uma máquina de cartão e uma caixa para o cliente depositar o dinheiro. E a confiança é total nos iguaçuenses. Nós apostamos nisso. Aliás, a livraria tem esse papel aí de inovar sempre. Na verdade, vocês já fizeram outras experiências assim de relação com a comunidade bastante interessantes, né? Quando abriram o espaço para atividades artísticas de forma permanente, teve uma parceria com o Ministério da Cultura até, né, Carlos? Como é que foi essa experiência aí, direta, assim, com o público, com a comunidade, com os artistas da cidade? Isso foi um projeto do Ministério da Cultura, do MINC, onde contemplou algumas livrarias que tinham alguns projetos voltados a
à população em geral. E nós fomos contemplados com um projeto ao qual nós fizemos sarais, rodas de leitura e contações de histórias às escolas municipais de difícil acesso. Então esse projeto ele teve a durabilidade de 12 meses, aonde foi escolhido algumas escolas e foi feito essas atividades culturais de forma gratuita pelo projeto do MINC. Daí. Ô, Carlos, conta pra gente um pouco do perfil desse teu cliente que é mais frequente, que vai sempre à livraria, assim. São pessoas dos bairros, você é professor da rede, professores também procuram a livraria para trocar, para buscar algumas raridades ou livros que não encontram em outros lugares, ou mesmo para aproveitar o bom preço. Como é que é esse perfil geral aí do seu cliente? É difícil afirmar um perfil único. O espaço ele é bem eclético, assim como os clientes são bem ecléticos. Então ele vai desde criança, adolescente, adultos, pessoas de mais idade. Então o espaço ele é bem variado mesmo. Isso é legal que tem essa diversidade daí. Carlos, tem um best-seller, um livro que é muito procurado, ou que sempre sai ali, que você tem que ter, senão vai dar dor de cabeça ali para a recepção e para os atendentes do Sebo Cultural? Os clientes eles procuram ver o que está na mídia, o que está mais saindo, então é realmente um espaço eclético. Claro que tem algumas obras que são clássicas, tem uma procura sempre vai ter. Mas assim... Por exemplo, Harry Potter. Essas literaturas fantásticas, elas têm uma variedade muito grande daí, mas assim, um livro que sempre é procurado, vamos colocar lá na administração. O pessoal sempre quer lá o Pai Rico, Pai Pobre, é um exemplo que eu estou citando. Dentro do Infanto Juvenil, o Pequeno Príncipe, que é um dos 10 livros mais lidos. Então esses clássicos assim, depois o pessoal agora, o que está na moda pro pessoal, os adolescentes? Lucas Neto. Então, assim, muda muito isso. Mas esses clássicos, esses chamariz mesmo dentro da literatura sempre tem, né? Algo específico que o pessoal sempre procura. Mas é difícil denotar. Se fosse para colocar assim em termos de procura, a literatura universal aliado a infanto juvenil é o que mais tem procura. A área de religião é uma área também forte junto à área de autoajuda. Então assim, se fosse para enumerar seria assim. Mas assim, a variedade é muito grande, a procura assim por outras áreas técnicas também existe. E o espaço é eclético, né? O espaço é muito variado, assim como os clientes. O Carlos, e saindo agora um pouco, não saindo, né, mas trazendo um debate interessante aí sobre o livro físico e o livro digital. Como que vocês analisam essa transição ou essa nova alternativa do livro digital? Como que você acha que o livro vai desaparecer? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Mais ou menos uns 5 anos atrás, quando estava, digamos, no auge dos e-books e se falava muito do livro digital, a princípio assustava não só a mim, mas a muitos livreiros, né? Que é o fim do livro impresso, etc e tal. Mas ao passar esses 5 anos, nós vimos que não é bem assim. Ainda tem as pessoas que preferem o livro impresso, que têm o prazer, a paixão do livro impresso. No entanto, esse público mais jovem, que agora está aí, claro que muitos preferem o livro digital, mas a grande maioria, a grande massa mesmo, ainda prefere o livro impresso. No entanto, hoje a gente sofre muitas barreiras. Hoje as editoras não editam com a mesma quantidade que editavam antes. Teve uma redução no número de livros impressos, mas eu não diria que é o fim, eu diria que é uma mudança que está acontecendo em relação a isso. Não vejo assim o fim do livro impresso, em hipótese alguma. Eu vejo que de uma certa forma existe um público, né, que está se evoluindo para o livro digital. E com relação à pirataria aí de livros, né? Como que você enxerga essa questão também? Porque não é incomum nós encontrarmos livros digitalizados, né, escaneados, a versão física escaneada para o mundo digital. Isso causa um grande prejuízo aí também, né? Isso infelizmente acontece, né? Do livro não só tirado xerox, como escaneado em PDF, e a gente infelizmente tem que conviver com isso.
Agora, de maneira legal, a gente vê também que isso de forma legal, tá? As universidades hoje dispunham da sua biblioteca digital. E isso para o livreiro, de certa forma, é uma baixa, né? Porque hoje você, né, que faz faculdade e tal, você tem acesso aos livros digitais de maneira legal. Então isso aí é uma coisa que acaba, de certa forma, diminuindo o potencial de vendas, né? Vocês se anteciparam falando dessa questão digital e já há algum tempo oferecem o acervo, não sei se todo ele, mas pelo menos parte, na internet, né? Então aquela pessoa que por falta de tempo ou até pela distância não pode ir à livraria, ela pode acessar o acervo pela internet. Nós colocamos sim dentro de uma página onde tem dezenas ou centenas de livrarias, e a gente coloca todo o espaço físico lá, em torno de mas em torno de uns 70% dos livros estão cadastrados numa plataforma. Então tem lá em torno de 80 mil livros cadastrados, onde pode efetuar a compra, e não só a compra, mas poder verificar se tem um livro no nosso acervo. É simples aí. Quero saber se tem lá o Pequeno Príncipe. Então a gente disponibiliza um link onde os clientes podem acessar e verificar se tem. Disponibilizamos também um canal de WhatsApp para poder facilitar, que é uma ferramenta também, né? Legal. Ô Carlos, passa o serviço aí da livraria para quem está nos ouvindo e deu aquela vontade de tatear as folhas amarelas dos livros antigos ou comprar um livro novo, querer ver esse acervo de vinis aí. Aonde que é o endereço certinho, com uma referência, qual o horário de atendimento? Bom, a livraria Sebo Cultural ela funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, e aos sábados das 8h30 às 13h30. E o canal nosso de vendas via WhatsApp é 9989-0139. E pelo site, a gente hospeda numa plataforma chamada Estante Virtual, onde contempla milhares de sebos. São em torno de 3 mil sebos. E para visitar nosso acervo lá, basta entrar lá www.estantevirtual.com.br/Sebo Cultural Foz. Marco Zero, onde tudo começa.